E uma outra coisa que a gente pensou aqui é o quanto que a gente não se permite viver os lutos. Quando Hum, a gente perde alguém, a gente, né, se permite viver aquele luto. Não todo mundo, igual a gente tá falando, mas muitas pessoas se permitem viver o luto de quando alguém morre. Mas a gente vive vários outros lutos na vida e a gente não normaliza esses lutos e não se permite viver esses lutos. Talvez até porque a gente nem tenha consciência de que esses lutos existam. hum. Que a gente estava conversando antes de começar o podcast aqui. Às vezes a tentativa de não viver esse luto é uma tentativa de negar a existência daquela perca. Aham. Ou uma tentativa de segurar e se agarrar àquilo que a gente não quer que vá embora. Então, vamos supor, eu perdi um ente querido, alguém muito, muito importante para mim, e o não viver esse luto é uma tentativa de ainda manter a ideia de que essa pessoa não foi. E aí eu acho que aqui é bom pontuar que não tem um julgamento sobre isso. Porque às vezes pode ser uma coisa que não é saudável, mas às vezes pode ser o que a pessoa dá conta naquele momento. E talvez a Uhum. pessoa precise de um tempo para se reorganizar antes de aceitar aquela partida. Então, não necessariamente porque a pessoa está nesse processo de negação que é algo ruim. Talvez para ela se organizar Aham. é necessário aquilo naquele momento. Aham. É, cada um tem seu tempo, igual a gente falou. E tem pessoas que precisam mesmo de ficar naquele momento, de não dizer o adeus, para se organizar, para só depois passar para outras fases da vida e a vida continuar. E não tem um certo e um errado também, né? Eu vejo muito por esse lado. Você vê assim também. Não tem um certo, não tem um errado. Tem o que é melhor para cada um. Sim, é assim, não tem o certo e não tem o que é errado, mas eu também acho bom pontuar que não existe um jeito de lidar com o luto que é Uhum. saudável e existe um jeito de lidar com o luto que não faz bem. Aham. Porque se por um lado, tá, cada um vive o luto de uma forma, mas existem sim formas que elas trazem não só um sofrimento maior, mas elas prejudicam, elas atrapalham sim. Um luto patológico. Mas nesse sentido de ser uma patologia. Mas eu não queria usar a palavra patológico porque dá ideia de doença, né? Hum. Mas de um jeito que te atrapalha a seguir com a vida, Uhum. a ter autonomia, que te deixa preso. Lógico, tô passando por um luto. Eu vou ficar realmente preso naquele lugar ali. É um momento mais sensível. Eu vou precisar de suporte. Quanto maior e quanto mais grave esse luto, mais suporte provavelmente eu vou Uhum. precisar. Mais tempo eu vou precisar para me reorganizar. Mas existem lutos que parece que eles tiram a autonomia da pessoa. E a pessoa não consegue se reorganizar ou seguir com a Aham. vida, sabe? Acho que quando a pessoa fica muito presa, igual você falou, presa há muito tempo, e ela não consegue se movimentar. A vida Uhum. dela, de fato, paralisa, assim, sabe? E aí sim, também vejo que seria um problema. É difícil entender, né? Qual que é a linha tênue entre estou vivendo dentro do meu tempo, do meu processo e não, peraí, isso aqui já passou do limite. Uhum. Também acho. Eu tô lembrando aqui do primeiro episódio que a gente fez, que nós estamos falando sobre dependência emocional saudável. E aí nós fomos entendendo ao longo do processo que o que faz uma dependência emocional ser saudável ou não dentro de um relacionamento, principalmente um Uhum. relacionamento amoroso, é que a dependência emocional saudável ela te proporciona uma autonomia maior. Aham. E uma dependência emocional que não é saudável, ela tira e arranca Uhum. a sua autonomia. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu tô pensando aqui que talvez quando se trata de luta, a gente também pode pensar a mesma coisa. Que nesse momento que eu tô passando por luta, eu tô frágil. E precisando de suporte de outras pessoas, eu tô dependente de outras pessoas. E aí, se aí eu mantenho nessa posição muito tempo de ficar dependente dos outros, de precisar de suporte, de perder na minha autonomia ao longo desse tempo, aí parece algo que começa a ser patológico. Mas se eu consigo usar aquele momento para me reorganizar, me reestruturar e depois voltar para a vida, então Uhum. talvez seja algo mais próximo a um luto mais saudável. É, concordo. Acho que é uma boa forma das pessoas se guiarem, sabe? Se orientarem.